Era eu, só que eu mudei o nome. Ah, então tá explicado, Evelyn. Coisa boa. Então vamos lá, gente. Hoje é dia 25 de agosto de 2020. Vamos para a nossa quarta aula de Direito Tributário. Lembrando vocês que eu já postei no WebGIS os slides e ao final de cada assunto nos slides eu disponibilizo o link da aula, tá certo? Então, todos os links estão lá no WebGIS. Então, todo mundo aí vai ter acesso aos slides e ao material que eu estou postando. Também passei aí no grupo dos líderes os livros, né, a literatura, a doutrina de direito tributário, para vocês irem acompanhando. Enquanto a reforma tributária não sai, a gente vai trabalhando essa obra aqui, que é o Vademecum de direito tributário, certo? Sem previsão para a reforma tributária, então a gente vai trabalhando com o que nós temos. E hoje vamos falar de impostos federais. Na última aula a gente falou sobre os tributos de forma geral, né, as espécies de tributos que nós temos na Constituição, e hoje nós vamos entrar em uma espécie bem específica de tributo, que são os impostos federais. Nós vamos falar ao longo dessas aulas dos impostos federais, depois a gente fala dos impostos estaduais, dos impostos municipais e fechamos com as taxas e as contribuições. Essas são as espécies de tributos, certo? Os impostos são uma das espécies de tributos. Os impostos, eles se subdividem, então, em impostos federais, estaduais e municipais. Os impostos federais, estaduais e municipais. Tá bom? O artigo 153 e o artigo 154 da nossa gloriosa Constituição, que vai delimitar quais são os impostos federais, o rol taxativo de impostos federais, certo? Quais são os impostos federais? Se você pegar o seu artigo 153 da Constituição, você vai ver lá no inciso 1, são impostos federais, imposto sobre importação, imposto sobre exportação, imposto de renda, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras, imposto territorial rural e imposto sobre grandes fortunas. E o artigo 154 vai falar dos impostos, do imposto residual e do imposto extraordinário de guerra. Estes são os impostos federais. Pode-se criar outros impostos federais? Pode. Pode retirar impostos federais? Pode. Mediante lei, o deputado federal ele pode fazer isso através de uma lei? Não. O deputado estadual pode fazer isso através de uma lei? Também não. E o vereador do meu município, ele pode reduzir a alíquota de imposto de renda? Obviamente, não. Tá certo? Quem que pode alterar isso daí? Somente através de uma emenda à Constituição. Então, quando a gente fala de reforma tributária, nós estamos falando de um projeto de reforma da Constituição que vai alterar significativamente os impostos que nós possuímos, que a gente paga. Então, somente através de uma emenda à Constituição que nós podemos alterar a forma de tributação, sobretudo de impostos no nosso querido Brasil. Aí, gente, lembrando a vocês para colocar aí o nome e o curso. Não adianta você colocar só o nome não, pessoal. A Romana, a Paloma e a Maria Laura, elas são da Ciências Contábeis. Mas seria uma boa todo mundo colocar do lado aí o nome correto para eu não ter dificuldade. Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá. E quem tiver dúvida, me chama no áudio aí, pede a palavra para a gente ir debatendo e discutindo, porque o chat, enquanto eu vou falando aqui, eu não consigo acompanhar. E a mesma tela que eu estou vendo aqui, vocês estão vendo também, estou compartilhando a tela.
Então, vamos lá. Impostos federais são esses. Vocês têm que pegar o artigo 153 e 154 da Constituição. Isso não cai no concurso público, não. Isso derrama, certo? Então, é importante que você literalmente decore quais são os impostos federais, os impostos estaduais e os impostos municipais. Os impostos federais são esses, descritos na Constituição, artigo 153 e artigo 154. Na aula de hoje, nós vamos de forma bem devagarzinho com isso tudo aqui, porque sábado agora a gente já vai ter uma reunião presencial na FANS. Nós estamos aí bastante esperançosos de voltar às aulas presenciais. Nova Serrana já voltou tudo, absolutamente tudo, menos as aulas. Então, acredito que nas próximas semanas nós vamos ter surpresa aí, então eu não vou ficar acelerando demais aqui nas nossas aulas, não, porque a gente pode acelerar em sala de aula. Espero que setembro agora, meio de setembro no máximo, a gente já volte aí, a FANS está prontinha com todos os protocolos para a gente voltar. E a aula de hoje, então, a gente vai falar sobre imposto territorial rural. Esse vai ser o primeiro imposto que a gente vai analisar. Ah, Tiago, por que você não vai seguir a ordem? Eu vou seguir a ordem de mais fácil para o mais difícil, para ficar mais tranquilo, para vocês entenderem aí, certo? Então, o primeiro que é o mais simples de analisar, e aí depois a gente vai dificultar. Então, o primeiro que a gente vai analisar é o ITR, então, Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. Para analisar o ITR, você tem que ter em mãos essa lei aqui, a 9393. Essa lei aqui, ó, Lei 9393, que dispõe sobre o imposto sobre propriedade territorial rural, sobre o pagamento de dívida representada por título de dívida agrária e da outras providências. Então, é importante aqui para você analisar o ITR, você tem em mãos essa lei 9393. Já a gente pega ela novamente aqui, vamos voltar para o nosso slide. Então, ele está previsto na Constituição, no artigo 153, inciso 6, no Código Tributário Nacional, nos artigos 29 a 31, e, sobretudo, na Lei 9393 e no Decreto 4382. Essa é a legislação pertinente ao imposto sobre propriedade territorial rural. Competência da União. Somente a União pode cobrar o ITR, conforme previsto na Constituição, no artigo 153, inciso 6, que nós lemos aqui. Isso também está disciplinado nessa Lei 9393, que eu falei para vocês, e no Decreto 4382. Então, toda vez que for falar sobre ITR, Imposto de Territorialidade Rural, Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, tem que ter em mãos a Lei 9393. Ela vai disciplinar sobre isso, o Decreto 4382. Tá certo? Possui clara função extrafiscal para auxiliar o disciplinamento da propriedade rural ao combater os latifúndios improdutivos. O que acontece? Se o sujeito ele tem um latifúndio, tem um pedaço de terra muito grande, e ele não faz absolutamente nada com aquilo ali, isso é considerado latifúndio improdutivo. Se o latifúndio é improdutivo, ele tem que pagar um imposto alto em relação àquela terra que ele não está utilizando, certo? Porque se a terra for pequena, se ela é utilizada para o consumo, para a subsistência daquele sitiante, daquele fazendeiro, que tira ali o leitinho dele, que tira ali, que planta alguma coisa, que planta seu milho, seu feijão, tem o seu gadinho, e daquela terra ele tira o sustento dele, é uma pequena propriedade, ele está isento do pagamento do ITR. Se ele também recebeu aquilo ali em face de uma reforma agrária do governo, para ele poder cultivar ali a sua lavoura, o seu gado, ele também não tem que pagar o ITR. Isso está previsto
no artigo 9393, a gente vai falar sobre isso daqui. Então, por que ele fala que ele tem um caráter extrafiscal? Porque ele tem um caráter de fiscalizar também esse pessoal que tem terra muito grande e que não produz absolutamente nada. Ou então pode até produzir, você tem fazendas aí de milhares de hectares e que são extremamente produtivas. Essas fazendas também, elas devem pagar o ITR, tá certo? Vamos ver aqui um pouquinho sobre a competência e sujeito ativo do ITR. Se é um imposto federal, a competência e o sujeito ativo, obviamente, é o governo federal, tá certo? Competência e o sujeito ativo, governo federal, a União, imposto federal, então a União que possui competência para cobrar. Não incide sobre pequenas glebas rurais, conforme definidas em lei, em que o proprietário que as explore não possua outro imóvel. O artigo 153, parágrafo 4º da Constituição, ele fala que não vai incidir, então, sobre pequenas glebas rurais, conforme definidas em lei, em que o proprietário que a explore não possua outro imóvel. Então, se o sujeito ele não possui outro imóvel urbano ou rural, e é uma pequena propriedade, uma pequena gleba de terra, ele não vai incidir a cobrança do ITR. Aí você pode me perguntar o seguinte, mas Thiago, o que é uma pequena gleba rural? Porque eu tenho uma fazendinha aqui em Onça do Pitangui, eu tenho minha fazenda em Araújo, Pertigão, Nova Serrana, Bom Despacho. Aqui na região aqui eu tenho um pedacinho de terra, tenho uma chácara, e aí eu quero saber se eu vou ter que pagar o ITR ou não. Vamos ver o que vem a ser essa pequena gleba de terra. Ela vai estar aqui, ó, pequena gleba de terra. Vendo? O artigo 2º da Lei 9393, ela vai explicar o artigo 153, parágrafo 4º da Constituição, que é exatamente esse que eu acabei de ler para vocês, que não incide sobre pequenas glebas rurais, quando as explore só ou com sua família, o proprietário não possuir outro imóvel. Aí, o que é pequena gleba rural ainda, para responder essa pergunta? Uma pequena gleba rural é aquela igual ou inferior a 100 hectares se localizado no município compreendido na Amazônia Ocidental ou no Pantanal Mato Grossense ou Sul Mato Grossense, 100 hectares se localizado em município compreendido no polígono das Secas ou na Amazônia Oriental, e 30 hectares se localizado em qualquer outro município, que é o nosso caso aqui, então. Então, se você tem uma pequena gleba de terra, ou seja, se você tem uma fazenda com a área igual ou inferior a 30 hectares, você não tem que pagar o ITR, tá certo? O imposto não vai ser incidido sobre quem possui 30 hectares. Todo mundo sabe quanto que vale um hectare? Hectare é do tamanho de um campo de futebol oficial, certo? Então, até que não é muita coisa, não. 30 hectares é grande, mas para efeito de uma fazenda, é uma pequena propriedade de terra mesmo. Então, é uma pequena gleba de terra que a gente fala. Então, nesse tipo de situação aqui, não vai incidir o ITR. Vamos lá. Então, essa pequena gleba de terra, 100 hectares se for na Amazônia, 50 hectares se for na área. Vamos lá, vou voltar de novo. Desculpa. Vou falar bobagem. 100 hectares está localizado na Amazônia ou no Pantanal, 50 hectares compreendido no polígono das Secas ou na Amazônia Oriental. Polígono das Secas. Polígono das
secas. Eu tinha olhado isso na última vez que eu dei aula, eu tinha esquecido. Aqui, ó. O Polígono das Secas, ele compreende 1.342 municípios, que são aqueles direcionados no manual de preenchimento de não sei o quê. Ele está situado nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Polígono das Secas. É um sertão, né, gente? Um sertão ali do Nordeste. É um sertãozão. Então, ali que você tem 50 hectares nesse sertão aí que pega o norte de Minas e vai subindo até lá no sertãozão do Rio Grande do Norte. Aí, você olha, o seu município está no Polígono das Secas e está lá 50 hectares. Se não, o resto do Brasil é 30 hectares, compreende uma pequena gleba. Sujeito passivo. Quem que é o sujeito passivo? Qualquer pessoa que detém o direito de gozo em relação ao imóvel rural, conforme o artigo 5º do decreto tal. Quais são esses detentores, então? Quem tem o direito de gozo, quem pode gozar do imóvel, quem pode usufruir desse imóvel, quem está ali no imóvel. É o proprietário, que tem pleno domínio exclusivo ou a condição de coproprietário, o titular do domínio útil, que é o usufrutuário, ou o possuidor ad use captione. O que é isso? Refere-se à posse com possibilidade de aquisição do domínio ou propriedade por meio de uso capião. Então, o que é uso capião? O sujeito que ele já fica ali na propriedade por vários anos, via de regra 10 anos, e aí ele não possui a documentação, não tem escritura, não tem registro daquela propriedade, depois de determinado tempo ele pode pedir, através de um processo judicial, a posse e a propriedade, pode pedir a propriedade daquele terreno que ele já possui a posse. O titular do domínio útil. O que é o titular do domínio útil? O sujeito que ele é usufrutuário. É um sujeito que ele não é dono, porém ele usufrui daquela propriedade. Se ele usufrui daquilo ali, o arrendatário, por exemplo, é muito comum se arrendar um pasto, se arrendar uma lavoura. Esse sujeito é sujeito passivo do ITR, certo? E, obviamente, o proprietário, que ele é dono daquele terreno ali, ele também tem que pagar o ITR, tá certo? Fato gerador. O fato gerador é a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel por natureza localizado fora da área urbana do município. Ah, professor, o que é uma área urbana? O que é uma área rural? Isso é muito importante. Se eu fosse você, eu anotava, porque isso vai cair na prova. E você vai precisar para sua vida também. O que define a área urbana da área rural vai ser uma lei municipal, certo? A lei municipal ela vai falar exatamente o que é a área rural e o que é área urbana naquele município ali. Então, o plano diretor, o plano diretor mesmo do município, ele vai definir ali, a lei municipal vai definir a área urbana e a área rural. Mas é importante também, para a gente entender o que vem a ser uma área urbana, pegar o parágrafo 1º do artigo 32 do Código Tributário Nacional. Aí você vai parar e vai pensar aqui junto comigo. Você pega o artigo 32, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional, ele vai falar o seguinte: para efeitos deste imposto, artigo 32, parágrafo 1º. Artigo 32, parágrafo 1º. Para efeitos deste imposto,
entende-se como zona rural, e para que veio de qual imposto? O IPTU. A gente vai falar de IPTU lá na frente. Só que o IPTU está diretamente ligado ao ITR. Se não é urbano, é rural, tá certo? Então, para efeito do IPTU, né, entende-se como zona urbana, a definida em lei municipal, como eu acabei de dizer, tem que estar definido em lei municipal, observando os requisitos mínimos da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 incisos seguintes, constituídos ou mantidos pelo poder público. Então, presta atenção e me fala se lá na sua casa tem 2 desses pontos aqui que eu vou ler. Se tiver pelo menos 2, você mora na área urbana. Se não tiver pelo menos 2 desses, você mora na área rural. Aí você tem que perceber o seguinte, se a sua casa é uma casa que está dentro de um terreno de 100 hectares, 50 hectares ou 30 hectares. Ou seja, se você mora na Amazônia, lá no polígono da Seca, ou no Pantanal, ou então você não mora em lugar nenhum, você mora em Nova Serrana, aí você quer saber se sua casa tem 30 hectares, o terreno. Se tiver até 30 hectares, você não precisa se preocupar com o pagamento de ITR, não. Você vai pagar IPTU se tiver 2 desses requisitos que eu vou ler aqui agora. Se não, se tiver mais de 30 hectares, está na área rural, então é ITR, não IPTU. ITR vai para o governo federal, União. O IPTU ele é cobrado e vai para o governo municipal. Não confunda ITR com IPTU. Para ser urbano, você tem que ter pelo menos 2 desses 5 requisitos que eu vou ler agora. Se não tiver esses 2, a área é rural, tá certo? Para ser urbano e rural tem que estar definida em lei e para ser urbano tem que ter pelo menos 2 desses requisitos aqui. Quais são os requisitos? Vamos lá. Primeiro, lá na sua casa, vou fazer essa pergunta para você. Tá bom? Para e pensa. Na sua casa tem meio-fio ou calçamento com canalização de águas pluviais? Tem saia ou copasa lá na sua casa? E tem meio-fio lá na sua casa? A rua tem um asfalto e rola um meio-fio lá? Segundo, tem abastecimento de água ou você consome água da cisterna, que você mesmo furou ali a cisterna ou o poço artesiano e você tira sua aguinha de lá? Se ela tiver abastecimento de água, então você já está numa área rural. Tem meio-fio, tem abastecimento de água, ótimo. Ah, não tem nem meio-fio, lá estado de terra e não tem abastecimento de água. Preocupante. Então é rural por enquanto. Tem sistema de esgoto sanitário? Se não tiver sistema de esgoto sanitário, provavelmente é rural o seu terreno. Rede de iluminação pública com ou sem posteamento para distribuição domiciliar. E, por último, escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 quilômetros do imóvel considerado. Então, se tiver 2 desses 5 requisitos, o meio-fio, com calçamento, com canalização de águas pluviais, abastecimento de água, sistema de esgoto sanitário e rede de iluminação pública ou posteamento para distribuição domiciliar e escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 quilômetros do imóvel. Tem que ter pelo menos 2 para ser considerado área urbana. Certo? Se não tiver pelo menos 2, a área é rural. Certo? Se a área é rural, então não tem que pagar IPTU. Nós vamos discutir aqui a questão do ITR. Certo? Então, o artigo 32, parágrafo 1º do nosso... O artigo 32, parágrafo 1º do nosso Código Tributário Nacional vai definir o que é urbano. Se não é urbano, é rural. Certo? Então, o fato gerador do nosso ITR é a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel
por natureza, localizado fora da zona urbana do município. Onde que está a zona urbana do município? Artigo 32, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional. Onde mais? Vamos lá. Ainda em relação ao fato gerador, o slide está falando exatamente o que eu acabei de dizer aqui. A zona urbana, conforme definido no artigo 32, parágrafo 1º do CTN, é delimitada por lei, observados os requisitos do CTN, com a presença de melhoramento contido de pelo menos 2 dos incisos que eu acabei de ler. Quais são esses incisos? O calçamento meio fio, rede de abastecimento de água, rede de esgoto, iluminação pública, escola, posto de saúde, uma distância máxima de 3 quilômetros. Quando que você tem que pagar o ITR? Ocorre no dia 1º de janeiro de cada exercício. Aí é o elemento temporal do fato gerador do ITR. O fato de transferir, vender ou doar a terceiros por várias vezes no mesmo ano ou permanecer com o proprietário não altera o elemento temporal. Então, você pode vender várias vezes aí esse imóvel durante o ano, você tem que pagar somente uma vez em janeiro de cada exercício o imposto devido, nosso ITR. O elemento espacial ainda do fato gerador é o elemento de tempo e o elemento de espaço. Né? Elemento de tempo, 1º de janeiro de cada exercício. O elemento de espaço é a propriedade, domínio útil, a posse do imóvel, que devem estar fora da área urbana legalmente definida. Como que a gente define a área urbana? Artigo 32, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional. E a base de cálculo? Como é que a gente vai basear o cálculo do ITR? Utiliza-se o valor fundiário do imóvel, tal valor corresponde ao valor da terra nua, que reflete o preço do mercado de terras apurado no dia 1º de janeiro do ano. É o valor de mercado daquele terreno. Assim como o IPTU também, se analisa ali o valor de mercado, metro quadrado daquela propriedade, o ITR vai pelo mesmo raciocínio. A terra nua entende-se o valor de mercado, exclui o valor das construções, benfeitorias, esculturas permanentes, etc. Compreende o valor das árvores e frutos pendentes, do espaço aéreo e do subsolo, certo? Então, a terra nua compreende o valor do metro quadrado, do alqueire, do hectare de terra naquela região específica. E a gente traz uma alíquota aqui, ó, que ela vai ser proporcional e progressiva conforme o grau de utilização da área rural. Por isso que o ITR é um imposto que ele é extrafiscal, que é justamente para você, o sujeito que ele explora pouco a terra dele, a alíquota vai ser maior. Olha aí a área. Se você tem uma área de 50 hectares, se você explora 80% daquela área, a sua alíquota é pequena, 0,03. Agora, se você explorar até 30% daquela área, a sua alíquota vai ser de 1%. Vendo? Então, se você explorar muito da sua área, a sua alíquota vai ser pequena. Agora, se você explora pouco da sua área, a sua alíquota vai ser maior. E aí, se você tem um grande latifúndio lá, mais de 500 hectares, mais de 500 campos de futebol, e você explora pouquinho daquela área, se você explora só até 30% só, você paga 20% de ITR. Agora, se você explora 80%, sua alíquota é de 0,45%. Então, é interessante que, se você tiver uma área muito grande, você explore ela de forma expressiva, não deixe a terra inútil, não. Por quê? Se você deixar ela inútil, o governo pode, inclusive, desapropriar a sua terra para reforma agrária, para dar terra para quem precisa. Tá certo? Programas sociais para isso. Então, não é interessante para ninguém que a terra esteja inutilizada. Ali tem que ter um gado pastando, tem que ter uma lavoura,
ela tem que ser utilizada de alguma forma, ou que seja, inclusive, que ela se torne, inclusive, um terreno urbano. Agora, aquela terra enorme, sem utilidade, ela tem que ser, explorada, certo? Vamos lá, notas gerais. O imóvel pertencente a mais de um município. Imagina um imóvel que ele está na divisa entre Nova Serrana e Perdigão. Aí, para quem que vai cobrar esse imposto? Lembrando o seguinte, o imposto é da União, mas quem cobra é o município, tá certo? Da União, mas quem cobra é o município. Aí ele deverá ser enquadrado e outra coisa também, dependendo de onde o imóvel está enquadrado, a alíquota vai ser maior ou menor, entendeu? Por quê? Porque lembra que a gente vai levar em consideração o valor da terra nua? Pode ser que o valor da terra em Nova Serrana seja mais caro do que em Perdigão ou vice-versa. Então vai depender do município também para você ver a base de cálculo ali do tributo. Então, se o imóvel pertence a mais de um município, ele deverá ser enquadrado no município onde está a sede do imóvel. Se não existir essa sede, vai ser enquadrada no município onde que a parte da terra for maior, certo? E as imunidades específicas? Ela é concedida a imunidade para pequenas glebas rurais, como eu já defini ali para vocês no artigo 2º da Lei 9393. Cuja definição se fará em lei. Qual lei? A Lei 9393. Quando o proprietário explorar só ou com sua família e não possuir outro imóvel. Essa imunidade e a imunidade existencial, ela está constante no artigo 153, parágrafo 4º, inciso 2. Então, se o sujeito ele não tem outro imóvel, ele utiliza aquilo ali para a subsistência dele, ele vai ter essa imunidade existencial. Entendeu, pessoal? Tranquilo? Entenderam? Tranquilo. Alguma dúvida? Tranquilo. Passou muito rápido. Tranquilo. Tranquilo, bem explicado. Muito rápido, né? 40 minutinhos só. Não dá nem para molhar a palavra, tá vendo? Na próxima aula nós vamos falar de IOF, certo? IOF. Imposto sobre Operações Financeiras. Nós vamos falar na próxima aula. Espero que em breve a gente retorne para a nossa querida sala de aula para a gente avançar mais aqui. Então, daqui a pouquinho vocês têm outra aula e se precisar de qualquer coisa, eu estarei aqui à disposição. Alguma dúvida, gente, em relação ao ITR? Tá tranquilo? Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma curiosidade? Tá explicado? Tranquilo. Não, tá bem tranquilo. Então, vamos embora com essa tranquilidade aí. Aos pouquinhos a gente vai avançando. Tá bom, gente? Ô, Tiago, Fala comigo. só uma pergunta. Sua atividade APS, você tem previsão de quando você vai aplicar? Tem. Próxima aula eu falo. Pode ser? Beleza, então, bacana. Aí eu passo para vocês aí. Quem quer perguntar também? Mais alguém? Não? Tiago, Oh, hoje minha internet estava muito ruim, caiu umas 3 vezes. Mas aí eu fui entrar na aula de novo. machucou? Não. Tá bom. Depois eu Aqui mando o também link caiu do... algumas Oi? vezes. Aí eu tive que entrar de novo. Aqui também caiu algumas vezes. Ah, isso é horrível, né, cara? Não dá, não. Ninguém tá aguentando mais isso. Eu já tô de saco cheio desse Zoom aí, de aula telepresencial. Esse negócio dá certo, não. Principalmente o direito. A gente precisa do relacionamento pessoal. A nossa faculdade, ela tem nosso grande balaústre é o relacionamento pessoal. Isso aqui para a gente é horrível. Eu não sei se a Maria Tereza está online, se o Rodrigo está online, se a Maria Laura, a Juliette. A gente não sabe. Então, mas eu queria estar perto de vocês, entendeu? Acaba a aula, a gente se relaciona, a gente vê as pessoas.
o curso que vocês estão fazendo, administração, ciências contábeis, é fundamental esse relacionamento. Vocês vão Aqui também. curso aí, vocês vão precisar um dos outros, relacionar com a galera do direito também. Daqui 4 anos, gente, vocês vão estar todo mundo aí no mercado de trabalho, um precisando um do outro. Então, isso daqui é fundamental. Não se faz esses 3 cursos de forma à distância, não. Isso daqui não tem condições. Isso é muito ruim mesmo. Eu não me sinto nem um pouco confortável nessa posição que eu estou aqui falando com vocês via Zoom. Fica triste, entendeu? Então, já passou já, né? Tomara que reabram as coisas aí o mais rápido possível, inclusive a sala de aula. A gente toma toda medida cautelar que tiver, a gente vai tomar para retomar as aulas aí. Tá certo? Espero que isso aconteça em breve, né? Enquanto não acontece, vamos estudar, gente. Senta a bunda na cadeira aí e papira. Vamos estudar. Valeu? Se precisar de mim por qualquer coisa, estou aí à disposição. Até semana que vem. Tá bom? Um beijo no coração de todo mundo aí, gente. Tchau.